Olá a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a este mini curso sobre o livro Expiação, de Eleanor Stump, mais um lançamento da série Filosofia e Fé Cristã, publicada pela Ultimato em parceria com a ABC2. Eu sou o André, tradutor do livro, também autor do guia de estudos sobre a obra, disponibilizado na página da coleção no site da editora Ultimato, e vou acompanhar vocês ao longo de pequenas 5 videoaulas a respeito de temas suscitados por esse lançamento. Nessa primeira aula, nós vamos introduzir o próprio tema e o debate a respeito do conceito de expiação. Na segunda aula, apresentar um breve panorama pessoal e, sobretudo, acadêmico da autora Eleanor Stump. Na terceira videoaula, enfatizar aquele que é o aspecto mais conhecido da produção acadêmica de Stump, que é o seu comentário a Tomás, mas especialmente tentando enfatizar, com vistas àquilo que é tratado no livro, como o Tomás de Stump, ou o tomismo de Stump, se posiciona frente a alguns rivais eleitos por ela, especialmente Anselmo e Mestre Eckhart. Na quarta videoaula, nós vamos explorar um pouco daquilo que é trazido pela ênfase que a autora dá no tema das narrativas e como elas aparecem neste livro Expiação e ajudam a debater este tema, e na última aula tentar apresentar alguns dos casos concretos que são trazidos como exemplo do tema da expiação ao longo da exposição feita pela autora neste livro, que é o tema do nosso curso. Hoje, então, começando com essa introdução ao próprio debate sobre o conceito de expiação, nosso livro é este cuja capa está projetada agora, e o nosso itinerário nessa primeira aula vai se compor de 5 tópicos, a começar das primeiras impressões gerais a respeito desse livro, e as primeiras impressões sobre o que é que tipo de abordagem, que tipo de entrada ele privilegia nessa discussão que, afinal de contas, é doutrinária, teologicamente específica, que é sobre o conceito de expiação. Em segundo e em terceiro lugares, portanto, nós vamos tratar um pouco das raízes desse conceito teologicamente considerada, dando uma brevíssima pincelada naquilo que seria a origem na teologia bíblica desse conceito que vem a ser explorado na teologia dogmática ou sistemática. Então, passando pelas raízes hebraicas desse conceito e depois como ele aparece no Novo Testamento. Aí sim poderemos ter uma noção panorâmica das diferentes teorias sistemáticas sobre como se dá a expiação, que sentido há neste conceito teológico, para por fim localizarmos de modo introdutório a teoria da própria autora diante deste leque de opções e dessas possibilidades teóricas. Como primeiras impressões do livro Expiação, não pode deixar de ser considerada a própria ousadia da iniciativa. A iniciativa de oferecer uma teoria nova, inovadora, original, de uma doutrina antiga. Isso é possível porque, curiosamente, o conceito de expiação, a noção de expiação, denota um desses casos especiais na teologia cristã de uma doutrina para a qual falta uma formulação canônica. Uma doutrina que ao longo do seu desenvolvimento na história, não chegou a receber dos concílios, das formulações credais, das confissões de fé das igrejas cristãs, um consenso que parecesse obrigatório. Isso dá oportunidade para que diferentes formulações naturalmente sejam dadas a esse conceito, e no caso da nossa autora e deste nosso livro, como alguns leitores notaram, isso deu ocasião de que Stump produzisse aquilo que talvez é a sua magnum opus, a sua obra magna, pelo menos no sentido em que é levado ao máximo o esforço que caracteriza toda a sua produção, que é a da procura de conciliar, e mais do que isso, nutrir mutuamente a atividade filosófica e a atividade
teológica. Nesse sentido, uma das primeiras perguntas a serem feitas diante de um livro como esse é o que arsenal conceitual ele mobiliza para lidar com uma doutrina antiga, com uma ideia sobre a qual a tradição já se debateu. E o passo decisivo que é dado pelo livro de Stump é de natureza antropológico-psicológica. Significa identificar em duas noções precisas, como redutíveis a elas, as diferentes caracterizações que podemos fazer sobre os efeitos do pecado e da condição pecaminosa da humanidade, como tradicionalmente formula o pensamento cristão, essa condição caída. Em dois conceitos ela julga possível sintetizar pelo menos o que há de efeito consolidado dessa pecaminosidade. E esses conceitos são culpa e vergonha. Eles dizem respeito àquilo que há de retrospectivo, ou seja, aquilo que é o efeito já estabelecido para cada sujeito humano, na medida em que seja verdadeiro dizer sobre ele que ele é uma pessoa, que ele é um ser caído, em estado de queda, como diz a tradição cristã. E o que há de notável na escolha, na elevação desses dois conceitos como capazes de sintetizar adequadamente esse estado, é que eles nos põem diante de um campo de problemas que diz respeito à intersubjetividade, que diz respeito a como as pessoas interagem umas com as outras e se reconhecem nessa interação. Diz respeito à nossa natureza eminentemente relacional. E subsidiariamente a isso, é notável também que na constatação sobre o que está envolvido na nossa natureza relacional, a autora considere tão digna de atenção quanto a culpa, a vergonha. Aparentemente, um conceito de densidade um pouco menor e certamente com um lastro de discussão teórica, com aparência de seriedade menor do que o conceito de culpa, este sim bastante explorado tanto pela teologia quanto pela filosofia. Mas mais um dado que compõe esse primeiro traçado impressionista sobre o que é trazido por Stump ao lidar com este tema clássico é a ênfase que ela dá na conotação originária do conceito de expiação, conotação que se torna bastante clara quando nos atentamos à origem etimológica do termo em inglês para a palavra expiação. Em inglês existe o equivalente ao termo expiação, que é expiation, os dois termos expiação e expiation compartilham uma raiz latina, e o mais comum, os cognatos desses termos são os mais comumente usados em diferentes línguas para discutir o conceito. Porém, em inglês, há bastante tempo, há bastantes séculos, o termo prioritário para denotar essa ideia já não é expiation, e sim atonement, cuja origem etimológica está dada na própria composição da palavra. Trata-se da junção da partícula et ao termo one, et one, o que revela como intenção fundante dessa ideia a noção de um processo por meio do qual duas partes que se encontram separadas são levadas à unidade, à união, à harmonia,
atonement. Essa equivalência é impossível de ser feita com exatidão em português, e a solução na tradução do livro para os momentos em que essa recuperação etimológica é feita, e isso se reserva basicamente ao primeiro capítulo do livro, foi encontrada em uma espécie de neologismo que apela a um sinônimo do termo reparação, do termo expiação, desculpa, a saber, reparação. Essa reconstrução que em português nós propomos não recupera uma etimologia, como acontece no caso do termo em inglês, mas serve ao propósito didático de lembrar a natureza relacional e a conotação de unidade, de harmonia, que estaria no centro do conceito de expiação. Então, para a grafia atonement, que ao longo do primeiro capítulo Stamp propõe para recuperar o sentido original de expiação, a edição brasileira propõe a grafia reparação, a ação de restabelecer um par. É nisto que consistiria o conceito de expiação ou reparação, dois sinônimos reconhecidos como tais, reconhecidos como sinônimos, tanto pelos dicionários como pela discussão teológica corrente. Apesar disso, foi notado por alguns críticos do livro de Stamp, notadamente entre eles um nome bastante conhecido da teologia evangelical e da sua interação com a filosofia, que é William Lane Craig, quando ele sustenta numa resenha do livro que Stamp tem pouco a dizer sobre o sentido bíblico de expiação, que ela, na verdade, nomeia o seu livro assim, mas trata de um outro assunto, que é a união com Deus, que não equivale exatamente à noção veteroneotestamentária de expiação. A noção veteroneotestamentária de expiação, segundo Craig, deveria estar contida, restrita à conotação de purificar pecados e de fazer isso por meio de um ato substitutivo, de um ritual por meio do qual um terceiro elemento carrega os pecados do pecador que chega diante de Deus e, no rito que oferece a Deus, faz com que as faltas desse pecador sejam absolvidas e ele, por meio desse substituto, seja então purificado. Essa acusação tem alguma considerável gravidade e por isso vem ao caso que nós também, nessa nossa apresentação geral do livro do que ele trata, revisitemos essas raízes propriamente bíblicas do conceito de expiação, a começar da Bíblia hebraica, portanto, das raízes hebraicas desse conceito. O termo hebraico de onde é extraída a palavra expiação no vocabulário teológico é o termo kippur, e que, a respeito do qual é preciso que sejam ditas, sejam esclarecidos alguns aspectos que não estão evidentes na pura descrição literal dos ritos que são classificados como rituais de expiação. A erudição bíblica mais recente tem redescoberto algumas facetas bastante reveladoras dessa prática litúrgica, concentrada no caso da Bíblia hebraica e da religiosidade hebraica, na data festiva chamada Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação, embora não se restrinja a essa data. Mas um primeiro dado, portanto, ao se considerar
a natureza dessa atividade litúrgica, que é a expiação, o ato expiatório, o que deve ser reconhecido é que a sua natureza é a de uma intervenção litúrgica no destino. Trata-se de um ritual por meio do qual se vive a experiência de participar interativamente, causalmente, de intervir e, portanto, alterar aquele que seria o curso natural das coisas, aquela que seria a consequência aparentemente obrigatória das coisas. Especificamente, em vista da constatação da falibilidade humana, em termos teológicos, da pecaminosidade humana, o que emerge como inevitável, como destino, é a incidência sobre nós, sobre uma comunidade qualquer que ela seja, a incidência de um castigo. Mas, no aparato litúrgico da religiosidade hebraica, esse rito, o da expiação, é aquele que abre a possibilidade, um ponto em meio à existência comunitária e à prática comunitária da fé, um ponto em que este que é o destino aparentemente inescapável é alterado, porque isso é possibilitado por Deus. E é efetivado, é encenado, é vivido liturgicamente pela comunidade que nele crê. Essa alteração consiste em que aquilo que parece não poder ser diferente de um castigo, a consequência que parece não poder ser outra a não ser uma punição, seja substituída por uma compensação. O que acontece no dia da expiação, mais do que os pecadores, individual ou coletivamente, serem purificados do pecado que os compõe, o que acontece é que o próprio tempo que figura, representa a própria criação, o próprio mundo, que o tempo mesmo, e portanto figurativamente a criação, são purificadas. São purificadas porque aquilo que nela é falta, é déficit, é pecado, deixa de ser respondido por aquilo que também seria um déficit, que também seria uma negatividade, que também seria um abalo na ordem das coisas, a saber, uma punição, e em vez disso, o que se oferece é uma positividade, é uma compensação simbólica, é claro, da falta que compõe a vida dessa comunidade. Esse é o caráter definidor da substituição que está envolvida numa atividade, numa prática expiatória. Aquilo que se substitui não é apenas, nem principalmente, a pessoa culpada por alguma outra vítima que vá representá-la nesse ritual, mas é principalmente a punição, que é uma mera destruição, por uma reparação, por uma compensação, que é uma forma de criação, uma forma de restauração, de conservação da criação de Deus representada simbolicamente no próprio templo. Essa é a sensibilidade que está desenvolvida e aprofundada ao longo da Bíblia hebraica,
em muitos salmos, por exemplo, entre eles no Salmo 103, quando o salmista diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isto é, ele não soma negatividade sobre negatividade, não responde à falta com punição, ou pelo menos não faz disso um destino inescapável, porque prevê a possibilidade de que aquilo que é falta seja respondido por meio de uma reparação, por meio de uma compensação. Nisto tem notável importância, é claro, o fato de que a possibilidade dessa substituição, da punição pela reparação, é oferecida pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, não por acaso, nos momentos, na porção do livro do Levítico, em que é instituído o dia da expiação, nas nossas Bíblias, especialmente no capítulo 17, a fala que ali está sendo vocalizada como sendo do próprio Deus, atribui o sangue que é aspergido no ritual expiatório como sendo dado pelo próprio Deus e não pelo sumo sacerdote, que é quem oficia esse rito. Esse movimento reparador, restaurador e, nesse sentido preciso, portanto, purificador, não consiste numa atividade num esforço em que a parte humana se limpa daquilo que ela mesma cometeu, mas consiste na possibilidade em que o céu oferece à terra de se manter inteiro, de não se desfigurar, de não se esfacelar. É a continuidade do próprio movimento da criação, pelo qual Deus dá ser e mantém no ser as criaturas, aquilo que é diferente dele próprio. A continuidade desse movimento é aquele por meio do qual ele torna possível que essa criação, que o mundo, portanto, se mantenha inteiro. E isso liturgicamente está condensado no rito expiatório. Esse sentido é tão determinante para a ideia de expiação, mais do que a simples transposição literal de um sacrifício que envolve sangue como sendo o requisito para que aconteça alguma forma de purificação, que em diferentes momentos do relato bíblico, atos diferentes de uma simples oferta sacrificial são classificados como rito expiatório. Além do sacrifício propriamente dito, também há a oferta de incenso, também há a simples intercessão por uma segunda pessoa, há o pagamento compensatório de algum imposto simbólico, como práticas que têm valor expiatório, segundo a concepção hebraica transmitida no texto bíblico do que é a expiação. Possivelmente parte dessas informações soará contraintuitiva para quem esteja familiarizado precisamente com uma leitura como a que eu mencionei, como tendo sido vocalizada por William Lane Craig, e por isso, como uma referência bibliográfica que pode ser relevante, informações importantes sobre essas redescobertas feitas pelos estudos bíblicos estão disponíveis neste livro de um hebraísta suíço e religioso dominicano, o Adrien Chanquet, que é o Chemin biblique de la non-violence, Caminhos Bíblicos da Não-Violência, um livro de 1987. Bem, e como esse aparato litúrgico conceitual é transposto para a Bíblia cristã, para o Novo Testamento? O termo-chave no Novo Testamento grego para essa noção
é o verbo relaskomai, que significa reconciliar ou oferecer propiciação, e em diferentes momentos, especialmente das epístolas do Novo Testamento, aquilo que foi feito por Cristo é descrito em associação com o universo das práticas expiatórias da Bíblia hebraica. Por exemplo, um exemplo entre muitos outros possíveis, em Romanos 3:25, Cristo é descrito como hilasterion, como o lugar de expiação. Esse é o termo grego que equivale ao kaporet hebraico, ou seja, ao propiciatório, aquilo que frequentemente é descrito como a tampa da Arca da Aliança, que compunha o mobiliário do templo hebreu, mas mais precisamente talvez devesse ser chamado, como também é chamado no texto da Bíblia hebraica, de trono da misericórdia, porque mais do que uma simples cobertura, uma simples tampa para a arca, o papel que ele cumpre na disposição espacial do templo é o de ser o lugar a partir de onde Deus age. E a liturgia, especialmente a do dia da expiação, torna essa ação divina visível. Mas ele é, portanto, o trono em que a misericórdia, a ação misericordiosa por meio da qual Deus mantém inteiro o mundo, representado ali pelo próprio templo, essa ação acontece a partir desse trono. Então, esse propiciatório, o lugar em que Deus torna visível, e liturgicamente visível, o fato de que ele é propício à continuidade, à preservação da comunidade humana. Esse objeto, esse componente do imaginário hebraico é classificado pelo texto neotestamentário como equivalente a Cristo, como equivalente a pelo menos parte daquilo que Cristo fez. E bom, a maneira frequentemente que frequentemente parece intuitiva de fazer essa associação entre os acontecimentos da vida de Cristo e o conceito de expiação é a leitura, então, segundo a qual a morte de Jesus na cruz é o sacrifício em que o pecador é substituído por uma outra pessoa que sofre em seu lugar a punição que caberia a ele. Nesse sentido, Cristo seria o trono da misericórdia, o hilasterion, o kaporet, porque ele foi sacrificado em lugar dos pecadores. E há momentos da discussão apostólica em diferentes epístolas em que, de fato, expressões do tipo Cristo morreu por nós ou em nosso lugar são especificadas como tendo o sentido em que ele morreu por causa de nossos pecados ou em que ele morreu assumindo sobre si as nossas culpas. Essa linguagem, de fato, não é estranha à discussão do Novo Testamento. Mas, em si mesma, a expressões que tenham a forma Cristo morreu por nós, não precisam querer dizer mais do que o fato de que Cristo morreu para que a comunidade humana ou a sua comunidade se mantenha unida, se mantenha inteira. Não é preciso que vá além disso, por exemplo, mesmo na reflexão apostólica, aquilo que Paulo, em 1 Coríntios 11, denota ao descrever a instituição da Santa Ceia, entre os seus momentos, aquele em que é tornada visível, nas palavras de Cristo, a nova aliança do meu sangue. Um sangue que, uma vez tendo sido derramado, torna possível uma nova forma, uma nova intensidade no vínculo que mantém unida certa comunidade. Portanto, torna possível um novo pacto, um novo testamento
uma nova aliança. Essa morte que compõe aquilo que Cristo faz e entende ser a sua própria missão, para algumas porções da narrativa do Novo Testamento, por exemplo, não necessariamente denotam algo além, entre outras possibilidades, do que o destino que é historicamente reiterado como sendo o fim a que se dirigem todos os profetas. Especialmente no Evangelho de Marcos, os momentos, por exemplo, em Marcos 8, em que Cristo descreve que é necessário que o Filho do Homem padeça da forma tal e tal, para boa parte do comentário bíblico, de que aí se trata é uma alusão a esse que na tradição hebraica já era então reconhecido como o destino dos profetas, a saber, ser rejeitado por seu povo e simbólica ou realmente ser, portanto, morto antes de receber esse reconhecimento como tendo sido porta-voz de uma mensagem autenticamente divina. Eu menciono essas possibilidades que são trazidas à tona pela exegese, pela investigação que é empreendida pela teologia bíblica, para enfatizar, portanto, que a substituição de que se trata na morte que Cristo sofre e no papel que ela tem, segundo o testemunho bíblico, de redimir a humanidade, de fundar uma comunidade de redimidos, essa substituição não está suposta, pelo menos nós podemos dizer com segurança, que ela não é um dado pacífico, que ela não é um pressuposto estabelecido no texto bíblico, como sendo a substituição de um pecador ou de um grupo de pecadores por um terceiro que assume a condição de pecador para que aqueles outros sejam purificados. Embora essa linguagem apareça, como eu disse, na discussão do Novo Testamento, a substituição de que se trata, se é verdade que a reflexão do Novo Testamento está herdando o aparato conceitual e litúrgico da experiência hebraica do que é a expiação, o que essa reflexão neotestamentária está dizendo, sobretudo, é que aquilo que seria o fim natural da pecaminosidade humana, isto é substituído por uma obra que, em vez de mera punição, em vez de puro castigo, é uma positividade, é uma compensação, é uma reparação. E se Cristo é o Helasterion, se ele é o Caporete, se ele é equivalente ao trono da misericórdia, o lugar a partir do qual Deus mantém inteiro o mundo, é uma obra igualmente positiva, igualmente sustentadora, igualmente tendente à harmonia e à unidade, o que está sendo realizado por ele. E isso se sobrepõe à conotação de ele ser a vítima substitutiva de um castigo que fosse inevitável. Porque justamente o que a crença e a prática da expiação está afirmando, por meio dos hebreus e por meio da reflexão apostólica, é que a punição, o castigo, não são inevitáveis, não tem a última palavra,
mesmo eles são substituíveis. Com esse conjunto de noções que são trazidas a nós pela reflexão a respeito do texto bíblico, do testemunho bíblico sobre as práticas expiatórias, nós podemos nos localizar com um pouco mais de segurança e com menor ingenuidade, talvez, na tipologia, essa sim, sistemática, dogmática, das diferentes teorias teológicas de como se dá a expiação, de como acontece, de como Deus expia, repara o estado caído, pecaminoso da humanidade. Boa parte da discussão protestante a respeito do tema da expiação é dominada por um exercício de taxonomia, de organização de termos, de famílias teóricas, de derivações teóricas, que é bastante escolástico, como tende a acontecer na discussão da teologia sistemática protestante, que tende a se consolidar em alguns tipos teóricos aparentemente inescapáveis. Mas os elementos trazidos até aqui, o que eu quero dizer é que eles nos auxiliam a não sermos reféns dessas taxonomias. Por exemplo, um próprio teólogo protestante importante no século XX, Paul Tillich, procurou reduzir a variedade das teorias possíveis da expiação a duas vertentes relativamente simples. Segundo ele, o fato pelo qual nós já passamos de a doutrina da expiação ser uma tese teológica para a qual a tradição não forneceu nenhuma formulação canônica obrigatória, segundo ele, a razão disso é que se trata de um conceito dotado de um polo objetivo, mas também de um polo subjetivo. Se trata de um processo que denota uma ação divina objetiva, mas também uma reação humana subjetiva. E os diferentes modos como se pode descrever aquilo que é recebido pelo lado humano nessa relação e o que é feito disso é o que, segundo Tillich, torna possível a pluralidade de interpretações do conceito de expiação, que se aglutinam, em todo caso, precisamente, ou sob uma ênfase no polo objetivo da noção, no polo daquilo que objetivamente é proporcionado pelo lado divino para que a expiação aconteça, ou sob o polo subjetivo, aquilo que é em que consiste a reação e a recepção humana àquilo que é proporcionado por Deus. Com essa tipologia em mente, talvez consigamos fazer, por mais aproximativamente que seja, algumas equivalências com as outras variedades mais conhecidas de taxonomia das teorias da expiação. A mais conhecida delas, na bibliografia teológica, vem de 1930, do livro Christus Victor, do teólogo sueco Gustav Aulund, cujo esforço foi o de recuperar a plausibilidade daquela que, segundo ele, foi a interpretação predominante na história da Igreja, talvez, e certamente
no período patrístico é aquela segundo a qual a expiação consiste numa vitória que Deus, por meio de Cristo, obtém sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, na simbologia teológica mobilizada ali pelos pensadores patrísticos. E não tão distante dessa acepção, na modernidade na Idade Média, ainda na Alta Idade Média, se tornou uma teoria influente, mas que buscava precisamente se desvencilhar do que parecia haver de mitologizante e de excessivamente alegórico nas descrições patrísticas. Essa alternativa foi proposta por Anselmo de Cantuária e ela se estrutura em torno da ideia de satisfação. A obra expiatória consistiria no oferecimento por parte de Cristo a Deus de uma satisfação, ou seja, do oferecimento daquilo que satisfaz, daquilo que é reconhecido por Deus como suficiente para que a sua honra que foi ofendida pelo pecado seja novamente reconhecida. Para que o reconhecimento da sua honra seja restaurado, algo precisa ser feito. E o que Cristo faz é o que é suficiente para que isso aconteça, é o que satisfaz essa honra ferida na própria deidade, ferida por efeito da pecaminosidade humana. Eu agrupei aqui na tela, de um mesmo lado, a interpretação patrística e a interpretação de Anselmo, porque, à luz do que aprendemos com Tillich, não é difícil perceber uma certa ênfase na objetividade como um elemento compartilhado por essas duas concepções. Um traço que se torna ainda mais facilmente perceptível quando comparado à sua alternativa, nascida ainda na Idade Média e em resposta a Anselmo, mas tornada mais difundida na modernidade, segundo Gustav Pauli, que é a ideia da obra expiatória de Cristo e do sofrimento e da morte de Cristo como tendo um papel essencialmente de exemplo ou influência moral. Isso que às vezes é chamado de exemplarismo e sempre em associação à figura de Pedro Abelard. À luz da organização conceitual proposta por Tillich, um caso paradigmático de uma interpretação cujo foco está no polo subjetivo daquilo que acontece no processo expiatório. Acontece que naquilo que é mais difundido nos manuais de discussão teológica em ambiente protestante, a classificação dessas teorias pode receber ainda uma ou outra especificações adicionais, como nós podemos encontrar na própria série Filosofia e Fé Cristã, no livro Manual Oxford de Teologia Filosófica. O capítulo sobre expiação é escrito por Oliver Crisp, e lá ele propõe uma tipologia com uma pequena variação quando comparada a essa de Gustav Pauli que acabei de mencionar.
não só uma, mas uma ou outra nuances em relação a ela. Primeiro que aquilo que Pauling classificou como e como característico da posição patrística, como ser uma vitória de Cristo sobre o pecado, ou a morte, ou o diabo, é descrito por Crisp como uma teoria do resgate. Na descrição de Gustav Pauling, a teoria do resgate está mais para um subtipo específico da concepção patrística, em que a vitória obtida por Cristo envolve o pagamento de um resgate, o pagamento de uma dívida que é cobrada para que o domínio que o pecado, ou a morte, ou Satanás tem sobre a humanidade seja vencido. Esse não é o caso para todos os teóricos patrísticos. Isso é o que diferencia justamente para Pauling a teoria do resgate propriamente dita da teoria do Christus Victor, que para ele deveria ter a sua pertinência recuperada mesmo para a teologia moderna. Em todo caso, na tipologia de Oliver Crisp, o destaque é dado a esse aspecto do pagamento de um resgate, que está envolvido nessa concepção mais antiga de expiação, com alguma familiaridade com ela, é lembrada então a teoria da satisfação, que remonta a Anselmo, como vimos, e a derivação que os reformadores protestantes deram para uma teoria de tipo satisfacionista para a expiação é chamada por Crisp, e tradicionalmente é chamada na discussão teológica protestante, de teoria da substituição penal, que é o caso da noção comum, mais disseminada de expiação, que desde o começo dessa aula estamos nos esforçando para ver que não é a única possível, e à luz dos estudos das raízes litúrgicas e práticas do rito expiatório, nem sequer parece ser a conotação mais evidente, mais provável para o que no testemunho bíblico significa a noção de expiação. Porque pode ser, e há muitos indícios de que seja esse o caso, que a substituição que é realizada por um ato expiatório não é primordialmente a do culpado por uma outra vítima da punição que cabe a ele, mas é justamente substituir a punição aparentemente inevitável, aparentemente destino inescapável, por uma reparação, por uma compensação. E naquele que seria o lado subjetivo, como à luz de Tillich estamos explorando as demais tipologias possíveis para as teorias da expiação, Oliver Crisp também lembra o papel desempenhado na história da teologia pela ideia de expiação como exemplo moral. Ainda sobre o tipo de revisita que esse outro autor, Crisp, quer dar à doutrina da expiação e a discussão sobre ela, ele quer defender e atualizar o argumento em favor dessa que é a interpretação mais disseminada na teologia moderna, especialmente protestante, que é a da substituição penal. E ele faz isso, por um lado, reconhecendo aquilo que ele chama de ficção forense que está envolvida
na interpretação da expiação como uma substituição penal, mas conjugado a um realismo ontológico, filosófico, a respeito de qual é o sujeito que é parte, que atua nessa ficção forense. Ou seja, a leitura da expiação como uma substituição penal seria uma ficção judicial, uma ficção, um modo de narrativizar, de encenar aquilo que se passa numa situação de julgamento, mas que envolve que envolve algo de ficcional, pelo fato de que é preciso, para que a substituição penal seja verdadeira, que Deus considere que Cristo é pecador, embora ele não seja, e considere, por causa de Cristo, que a humanidade pagou a pena pelo seu pecado, embora não tenha sido ela própria, não tenham sido os próprios pecadores quem pagou. Eu chamo atenção para esse dado, primeiro, pelo simples ganho de estabelecer uma interlocução entre esses dois volumes da coleção Filosofia e Fé Cristã, mas além disso porque o recurso que o Crisp faz a uma noção como essa de ficção forense dá a oportunidade de identificar onde precisamente está a diferença nos modos de aprender qual seria o sentido originário da ideia de expiação. Numa teoria, admitido que a teoria da substituição penal envolve alguma forma de ficção forense, o que fica admitido é que na noção de expiação, o que está em jogo é uma espécie de acobertamento. E esse é um dos, pelo menos como campo semântico, como território aproximado em que a palavra desempenha algum papel, de fato está entre as derivações possíveis do termo hebraico para expiação, a ideia de cobrir. E esse sentido de cobrir como tampar, como tamponar, como acobertar, parece ser inclusive enfatizado por aquele item do mobiliário do templo que, como vimos, cumpria o papel de ser também a tampa da arca da aliança. Mas, como vimos também, mais importante do que o papel de tampa para aquele item era o papel de trono da misericórdia. Esse é o sentido primordial do propiciatório que compunha o espaço do templo hebraico. E, de maneira condizente a isso, a conotação que a prática expiatória que naquele cenário era experimentada, a conotação que ela privilegiava não era a de cobrir como acobertar, mas a de cobrir como emendar, como reatar, como costurar, como refazer, reunificar. E isso foi trazido à tona, por exemplo, muitos outros intérpretes poderiam ser citados, mas pela conhecida antropóloga britânica Mary Douglas, que estudou a prática ritual hebraica, especialmente como disposta na tradição levítica, e ao fazer essa revisita, enfatizou que a expiação, em vez de significar o acobertamento de um pecado para
cobri-lo da vista de Deus, para que seja possível que Deus não o leve em conta, trocando em miúdos, em vez de se tratar da expiação como uma ficção forense, aquilo de que se trata é restaurar uma camada, o próprio tecido da relação divino-humana que foi perfurada, que foi apodrecida pela pecaminosidade humana. Isso está explorado em mais de um texto da Mary Douglas, mas com especial clareza, por exemplo, no artigo Atonement in Leviticus, Expiação em Levítico, que está no periódico Jewish Studies Quarterly, de 94. Bem, em todo caso, essa dispor diante de nós algumas organizações padrão das tipologias possíveis de teoria da expiação, serve para nos deixar a par do cenário, do ambiente em que a discussão de nossa autora, Eleanor Stump, está intervindo. E torna possível, então, começar a localizar a teoria de Stump e explorar um ou outro detalhe disso ao longo deste minicurso. O dado que será importante ao longo da leitura do livro dela, e qualquer um que se disponha a essa leitura tomará contato com essa proposta desde o começo, é a oposição que ela faz entre o que ela chama genericamente de anselmianismo e o que ela chama genericamente de tomismo no que diz respeito à teoria da expiação. Comparada aos outros casos que eu dispus na tela anteriormente, essa tipologia da Stump estaria, então, oferecendo a sua própria versão para aquilo que Tillich chamou de polo objetivo e polo subjetivo na teorização sobre a expiação. Esse aporte a partir de Tillich sou eu quem estou trazendo aqui, isso não é mencionado pela própria autora. Mas essa equivalência, é claro, como qualquer outra que nós fizéssemos aqui, tem de ser bastante matizada, porque, antes de tudo, o que está em jogo na discussão que Stump quer promover é a pergunta anterior, mais básica, sobre qual é o critério para que se faça a distinção entre e a classificação das diferentes teorias da expiação. E ela não está preocupada, então, primordialmente, em classificar as teorias conforme o grau de objetividade ou de subjetividade que elas têm. Mas o que ela identifica como critério classificador, organizador das diferentes interpretações da doutrina da expiação é a pergunta em qual polo da relação divino-humana está localizada a barreira para que essa relação seja harmônica. Se a resposta a essa pergunta é que a dificuldade para a harmonia entre Criador e criatura está em Deus, está, por exemplo, no atributo divino da honra, que é ferida por causa do pecado humano e exige satisfação
para que a harmonia entre as duas partes possa acontecer, essa é a resposta que ela associa ao campo anselmiano, ao campo, segundo a terminologia que vimos agora há pouco, da teoria da satisfação e aquilo que mesmo os outros autores, Crisp e Euler entre eles, consideraram relacionado, aparentado à teoria da satisfação, por exemplo, a teoria da substituição penal protestante, ou a teoria do resgate e a teoria do Christus Victor, atribuídas ambas a pensadores patrísticos. Embora a própria autora considere o campo das teorias patrísticas uma terceira via que, precisamente, em vez de localizar a barreira à união divino-humana ou em Deus ou nos seres humanos, localiza num terceiro elemento, seja ele o pecado, a morte ou, para alguns patrísticos, Satanás. E no campo tomista, no entorno de como Tomás de Aquino teorizou a doutrina da expiação, a barreira para que haja união entre Deus e a humanidade pecadora está em características humanas e não em características divinas. Está numa falha na vontade humana e está na característica da vontade humana, que é a de ser obstinada, que é a de ser pouco sensível ao convite à união, convite esse em que Deus permanentemente consiste. Essa organização das teorias tem um poder organizador e mesmo explicativo considerável, porque mesmo para as outras maneiras de organizar as teorias da expiação, por exemplo, a maneira tilichiana, de fato, a intervenção de Tomás de Aquino nesse debate desempenha um papel divisor, desempenha o papel de pôr sob consideração um aspecto que vinha sendo negligenciado. Para Tillich, justamente, o que Tomás faz em relação a Anselmo é, sobretudo, acrescentar o fator da subjetividade, é acrescentar às teorias clássicas da expiação a necessidade de levar em conta o fator humano para que a união entre Deus e humanidade pecadora não esteja consolidada. E não é difícil associar uma ênfase de tipo tomista, como quer fazer Stamp, também a caracterização geral que o próprio testemunho bíblico faz da obra expiatória. Se lembrarmos exortações que são frequentes nas epístolas, por exemplo, em 2 Coríntios 5:20, em que Paulo diz: pedimos que vocês se reconciliem com Deus, ou talvez mais exatamente ainda, se deixem reconciliar com Deus. O verbo ali assume a voz passiva, katalagate, deixem-se reconciliar com Deus. Exortações como essa transmitem a ideia de que a reconciliação é permanentemente possível, é incessantemente oferecida, mas há alguma característica
no polo humano da relação entre criador e criatura, que impede que essa união esteja presentificada, efetivada. Eu trago à tona essas reverberações possíveis porque, do ponto de vista da noção mais disseminada de expiação que vínhamos explorando e ressalvando até agora há pouco, vocalizada, como vimos, por exemplo, por Craig, o que fica parecendo, e Craig diz isso com todas as letras, é que Stump e a teologia dos reformadores protestantes estão chamando de expiação doutrinas diferentes. E o que Stump está dizendo diz respeito a um outro tema teológico, que é o da união divina-humana, e não ao tema da expiação, que, para ele, para essa interpretação, só pode ter uma conotação especificamente judicial, forense. Mas, como temos visto, essa conotação está longe de ser essencial para a noção bíblica e teológica de expiação. Mas, além disso, mesmo do ponto de vista da história da teologia, não seria absurdo pensar que, ao fim e ao cabo, as formulações protestantes sobre a expiação, e especialmente na medida em que elas são indissociáveis das próprias concepções modernas do que seja a expiação e do que sejam as doutrinas teológicas em geral, essa formulação protestante frequentemente é ela que está mais atenta ou se lembra da necessidade de atentar a esse polo que é atribuído por Stump a Tomás e a certa tradição interpretativa vinculada a ele. No próprio livro, Expiação, se você tiver o livro à sua disposição, você pode checar na página 57, que antes de nomear, logo antes, na mesma página em que ela começa a nomear essas duas vias interpretativas como interpretação anselmiana e interpretação tomista, ela reconhece de passagem que não seria absurdo associar aproximativamente as teorias que atribuem a raiz da separação entre Deus e humanidade a atributos divinos, associar a raiz disso a certas teorias católicas, historicamente surgidas em ambientes católicos, e as teorias que enfatizam as características humanas que dificultam essa união, como tendo surgido historicamente em ambientes protestantes. Essa associação que a autora faz de passagem, e para logo em seguida lembrar que, em todo caso, se nós nos ativermos aos teólogos-chave, os teólogos reformadores da Reforma Protestante certamente estão mais próximos de uma abordagem anselmiana, que precisamente é a teoria da substituição penal, que pode ser entendida como uma derivação da teoria da satisfação. Mas, em todo caso, parte da preocupação que estava em jogo para Tomás e para as interpretações que poderíamos associar a ele,
tem a ver, como nós também chegamos a vislumbrar aqui, com a atenção ao polo subjetivo na classificação proposta por Tillich, que também no seu equivalente já visto por nós em Gustav Aulen, nós vimos ter sido predominante na modernidade como uma derivação da abordagem exemplarista de Pedro Abelard. Como nós vamos ver em mais de um momento ao longo desse minicurso, tão importante quanto se distanciar da abordagem anselmiana para Stamp é se distanciar de uma abordagem abelardiana. E a teoria que a própria autora oferece para a doutrina da expiação, de fato, está dotada de afirmações de valor ontológico preciso e exigente, que, portanto, quer dizer respeito à objetividade das coisas, à realidade da criação, de modo que isso a distancia decisivamente de qualquer esvaziamento de objetividade na teoria da expiação, como aconteceria numa teoria exemplarista levada às últimas consequências. Mas, em todo caso, a ênfase no polo humano, a identificação no polo humano da barreira, a união entre Deus e humanidade, tornará necessário pelo menos um momento, uma etapa, um tópico na teoria de Stamp que precisa ter uma natureza parecida com a de teorias de tipo exemplarista. Ou seja, é preciso que, além de uma solução objetiva, a obra expiatória de Cristo, qualquer que ela seja, tenha eficácia como exemplo ou influência moral sobre a humanidade. Mas este é um elemento, aliás, lateral na teoria da expiação desenvolvida por este livro, que no seu cerne procura oferecer, elucubrar uma solução objetiva e de valor ontológico, metafísico, para como é tornada possível a vitória sobre a condição humana marcada, como vimos no começo, por culpa e por vergonha. Para arrematar este ponto e esse acúmulo de comparações a que nós fomos nos encaminhando, mesmo um teólogo sistemático protestante, aliás, citado por Craig, como frequentemente é citado por ele, também na sua crítica ao livro de Stamp, esse teólogo é Wolfhard Pannenberg, em sua teologia sistemática, faz uma constatação bastante convergente ao estado da questão, tal como apresentado por Stamp, quando Pannenberg diz, no volume 2 de sua teologia sistemática, na edição mais corrente no Brasil, da editora Academia Cristã, está na página 566, caso alguém tenha curiosidade de checar, ele destaca ser um mérito da teologia protestante recente, e ele está pensando século XIX, fim do século XIX, está pensando em Schleiermacher e
e na herança deixada por ele para a teologia, o fato é um mérito dessa teologia protestante que ela tenha valorizado aqui o papel que as características humanas desempenham para a dificuldade e a necessidade da reconciliação entre o mundo e Deus. Uma ênfase, segundo Pannenberg, que seria característica de como as cartas paulinas descrevem a dissociação humano-divina e a necessidade e possibilidade de que essa dissociação seja desfeita. Nas palavras de Pannenberg, a reconciliação do mundo por meio de Cristo é agora concebida como efeito do amor de Deus que se impõe contra todas as resistências da inimizade dos homens contra Deus, amor atuante por meio de Jesus Cristo. É precisamente essa ênfase que, por meio de Tomás de Aquino, também Eleanor Stump quer conceber a teoria da expiação. E Pannenberg prossegue, fazendo uma ressalva exatamente coincidente àquela que a própria Stump faz à vertente tomista de interpretação da doutrina da expiação. Diz Pannenberg, nisso, porém, não se levou suficientemente em conta o significado fundamental da morte de Cristo para o pensamento paulino da reconciliação do mundo por meio de Deus. É esse o déficit, segundo Stump, da teoria tomista da expiação. Ela identifica com exatidão onde está a barreira para a união entre Deus e humanidade pecadora, mas não promove o passo de vincular aquilo que acontece com Cristo com a solução para essa desunião. Como é que a paixão de Cristo se relaciona com a solução para a falta de união entre Deus e humanidade, falta essa que é devida à obstinação humana e não a algum atributo do lado divino. Suprir essa lacuna na teoria de Stump é o que, na teoria de Tomás, é o que Stump quer promover com este livro e, ao fazer isso, levar em conta aquilo que a expiação e a doutrina da expiação têm a dizer para a reflexão ética e também psicológica, de um modo mais geral, contemporânea como um todo. Em especial, ao situar o papel que é desempenhado pela paixão de Cristo para que a obra expiatória se realize, Stump quer dar, e na sua teoria ela confere um direcionamento novo e específico ao conceito de satisfação, que papel ele desempenha na expiação que é possibilitada por Deus para a humanidade pecadora. Em especial, por meio desse conceito, Stump quer tornar possível que a doutrina cristã da expiação e a ênfase cristã no perdão e no amor de Deus não anulem a legitimidade e a necessidade ética de se mantenha a indignação com a injustiça, de que se admita e de que se atribua a devida gravidade às formas de erros éticos, de malfeitos humanos que precisam ser combatidos e ter os seus efeitos reconhecidos como indesejáveis. Parte do que tornará possível a Stump incluir fazer jus a essa preocupação na sua própria teoria, tem a ver
com o modo como ela teoriza a própria natureza da relação divino-humana e do caráter divino que torna possível essa relação, a saber, o caráter de Deus como amor. Eu adianto esses temas que nós veremos com um pouco mais devagar nas próximas videoaulas, para que a gente tenha a ocasião de terminar com duas pílulas do próprio livro, como nós faremos ao fim de cada uma das aulas, com um ou dois trechos citados do próprio Expiação, apontando para elementos da teorização feita por Stamp que evidenciam tanto a sua pertinência para o estado da discussão teológica, como a possibilidade de que ele reverbere para preocupações filosófico-teológicas ainda mais amplas e ainda outros campos. Em primeiro lugar, citando o livro, é preciso ter em mente que, na medida em que uma pessoa impede a proximidade com os outros, ela também se impede de estar em união com Deus. Um dos traços da teorização que nós veremos que Stamp faz da relação e da natureza, da relação entre Deus e humanidade, da natureza divina como sendo eminentemente o amor, um dos elementos dessa descrição converge à insistência bíblica, segundo a qual o principal, se não o único modo de tornar palpável uma relação de amor a Deus é a relação de amor com os outros. O que especificamente no processo por meio do qual a condição humana, a relação divina-humana é reparada e a expiação é feita porque aquilo que seria punição é substituído por compensação, por reparação, um elemento definidor disso para Stamp nós veremos é que nas relações humanas, nas nossas relações uns com os outros, é que essa compensação, essa reparação seja feita. Nos termos do livro, o que é devido a Deus é pago quando se paga a dívida que se tem com as vítimas humanas do mal feito. Uma concepção radicalmente distinta da visão mais disseminada e aparentemente intuitiva do que seria a substituição que é efetivada pela obra expiatória. Mas o que eu espero que essa primeira videoaula tenha tornado possível é nós percebemos que é apenas uma aparência de obviedade que há nessa conotação de expiação. Todo um outro sentido pode ser dado a esse conceito e, consequentemente, a essa doutrina. É isso o que, baseada na tradição do pensamento cristão e num variado ferramental de noções filosófico-teológicas, Eleanor Stamp faz no livro Expiação, e é o que nós vamos acompanhar ao longo das próximas videoaulas desse mini curso. Eu espero vocês para as próximas.